Você já percebeu que desenvolvimento pessoal e cristianismo tem mais a ver do que você pensa? Gente, como vocês sabem, eu estou voltando aqui agora a postar vídeos longos no canal sobre alguns questionamentos da vida, etc. E me veio esse questionamento há umas 2 semanas atrás e eu tive a brilhante ideia de trazer esse questionamento para vocês aqui nesse vídeo, né? Então, sobretudo, gente, qual é a questão principal que eu queria trazer aqui para vocês? Cara, eu percebi que em mais ou menos uns 9 meses, assim, consumindo conteúdos de desenvolvimento pessoal, de mentalidade e todos os outros aspectos que eu via dentro do desenvolvimento pessoal, no final eu acabei me aprofundando na minha caminhada como cristão e no final eu acabei percebendo que muito do que eu acabava vendo dentro dos livros, dentro de filmes e todos os outros meios que normalmente a gente conhece do desenvolvimento pessoal, que no caso são os livros, são os influencers que vivem falando de mentalidade, de foco de mudança de vida. No final eu vi que muito dos ensinamentos que centrais do desenvolvimento pessoal estavam na realidade dentro da Bíblia. Livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, livro de Salmos. A maioria dos ensinamentos, inclusive no Novo Testamento, que fala sobre Jesus, muitos dos ensinamentos que são ensinados dentro do desenvolvimento pessoal, na realidade, estão dentro do cristianismo. Então eu vim trazer esse seguinte questionamento. Cara, como então é possível esses dois estarem tão entrelaçados? Eu vou te responder nesse vídeo. Primeiro ponto, transformação da mente. Quando eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento pessoal, eu percebi que o desenvolvimento pessoal fala muito em si sobre a questão da mentalidade, sobre essa mudança que a gente tem que ter na nossa mente para influenciar diretamente a nossa vida exterior, como no caso o nosso trabalho, a forma como lidamos com as pessoas e principalmente como isso pode ser usado para influenciar positivamente tanto a nossa vida quanto a vida dos outros. E no caso, o que o mundo chama isso muitas vezes é mentalidade. A nossa mentalidade molda a nossa vida e principalmente é um foco extremo, assim, um ponto central do desenvolvimento pessoal. Só que o problema é que Jesus também fala isso. Ele também fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, a realidade é que Jesus falava desde o início sobre essa mudança de mentalidade, sobre quando a gente entende a verdade do evangelho, a gente muitas vezes é levado a mudar a nossa mente, a mudar a forma como vemos o mundo, a mudar a forma como vemos, como nos relacionamos com as pessoas, e é isso que Jesus traz essa transformação interior. O evangelho prega essa transformação interior, algo que no desenvolvimento pessoal também é visto, só que a principal diferença é que enquanto ele chama de mentalidade, nós chamamos de renovação da mente, uma renovação que traz vida, que traz uma nova forma de ver a vida como ela é. No caso, buscando essa renovação através do Evangelho e principalmente vendo a vida aos olhos de Jesus. E isso é a principal mudança dessa mentalidade que o desenvolvimento pessoal prega, que é uma mentalidade que muitas vezes nos leva a pensar dessa forma para normalmente alcançar objetivos, entre aspas, mas no Evangelho não. O Evangelho é uma renovação da mente, buscando ser mais parecido com Jesus, buscando ver a vida de uma nova forma e principalmente buscando viver a vida de uma nova forma. E essa é a principal diferença que difere esses dois pontos. Segundo ponto, disciplina e domínio próprio. Um pilar muito grande que a gente vê e principalmente eu acho que engloba muito nos dias de hoje o desenvolvimento pessoal, no caso é a questão da disciplina, a necessidade da gente criar rotinas, da gente criar hábitos e principalmente formas de fazer o nosso dia a dia ser o mais produtivo possível. E, de fato, isso é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. Ser uma pessoa produtiva perante aquilo que você quer, ser no seu trabalho, ser nas suas relações. Ou seja, produtividade dentro do desenvolvimento pessoal é algo muito importante. Enquanto no desenvolvimento pessoal isso é chamado de disciplina, no evangelho nós chamamos de domínio próprio. No caso é aquela ideia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer. No caso seguir a Cristo não é sobre viver sem limites, mas viver tendo uma direção correta a se seguir. E dessa forma, a disciplina que muitas vezes a gente vê não é algo que ela limita a nossa vida, mas ela organiza a nossa liberdade como pessoa. Terceiro ponto, propósito e
de chamado. Esse é provavelmente um dos assuntos mais curiosos que eu vejo dentro do desenvolvimento pessoal, né? É a busca incessante por um propósito. Só que a diferença principal que eu mesmo encontrei é que a realidade é que a vida, muitas vezes, a maioria das pessoas busca diversos propósitos na vida, ou seja, nunca é um propósito fixo na nossa vida. Mesmo que a maioria tente, no final é sempre a mesma coisa. É basicamente, eu busco aquilo, depois, ou seja, nunca é um propósito fixo. E isso é muito visto dentro do desenvolvimento pessoal. A gente vive tentando buscar um propósito, mas no final a gente só tenta encontrar dentro de nós mesmos. E Jesus nos ensina algo muito diferente, no caso. Ele sempre fala sobre essa questão. Jesus ensina algo muito diferente, porque o verdadeiro propósito nasce quando a gente entende para quem nós vivemos. Assim como ele disse, assim resplandeça a sua luz diante dos homens. O desenvolvimento pessoal sem propósito, na realidade, sempre vai virar uma ambição. E Jesus fala algo totalmente diferente disso. Ele fala que a gente deve entender para quem nós vivemos, porque assim nós descobriremos o nosso verdadeiro propósito. Quarto, responsabilidade pessoal. O desenvolvimento pessoal muitas vezes ensina pra gente que a gente tem que tomar a responsabilidade pelo que a gente faz na nossa própria vida, né? O Evangelho, ele confirma isso. A graça que Cristo nos deu não anula a nossa responsabilidade pelos nossos atos, por aquilo que cometemos aqui nessa terra, né? E ele mesmo fala no Evangelho, cada um dará conta de si mesmo perante a Deus. Ou seja, Deus perdoa, Deus nos capacita, Deus restaura a nossa vida, o nosso próprio entendimento, mas no final ele sempre espera de nós uma decisão e uma mudança em prol daquilo que ele tem preparado para nós. Ou seja, responsabilidade é um ponto central tanto no Evangelho quanto no desenvolvimento pessoal. E sinceramente eu considero um dos mais importantes também. Quinto, crescimento contínuo. Crescer não é um evento, é um processo. Muitos falam de amadurecimento e foco no desenvolvimento pessoal. No Evangelho, isso é chamado simplesmente de andar com Cristo diariamente, porque muitas vezes, muito no Evangelho é dito, cresçai na graça e no conhecimento. E é justamente isso, é um ponto central do Evangelho e é um ponto central também do desenvolvimento pessoal. O foco em crescer no conhecimento, no nosso entendimento sobre como podemos viver a nossa vida melhor. Conclusão. Ou seja, o que muita gente antes chamava de crescimento pessoal, no final é só a nova vida de Cristo mascarada. A nova vida com... Ou seja, o que muita gente chamava de crescimento pessoal, no final era só a nova vida com Cristo mascarada. Porque no final, cara, eu não vou mentir pra vocês, vale muito mais a pena você viver essa nova vida do que viver o crescimento pessoal em si. Porque no final, você percebe que 90% das coisas que você busca, sem ter Cristo no centro, no final são coisas pela sua própria ambição, pela sua própria vaidade, e provavelmente você vai achar que só vai ser feliz quando tiver essas coisas, mas com Cristo você é feliz tanto no pouco, agora quando você não tem muito, quanto no muito, quando você tiver as coisas que você quer, quando você alcançar os objetivos de vida que você tiver. Então, busque viver uma vida com Cristo. Não busque só o desenvolvimento pessoal, porque no final vai se tornar sua ambição, você vai ficar frustrado, vai ficar no caso, querendo enaltecer o seu próprio ego, e isso não é bom para você. Então, foque em viver com Cristo.